Olá, meus amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. Louvado seja Deus por mais essa manhã maravilhosa, de podermos compartilhar mais uma vez esse devocional, a palavra do Senhor para os nossos corações. A paz do Senhor a todos. Obrigada a todos que têm acompanhado os devocionais diários. Deus abençoe grandemente a sua vida. E o nosso título hoje fala de o primeiro passo. O Senhor espera que nós tenhamos fé, ousadia, coragem para caminharmos na direção dele, para darmos o primeiro passo. A palavra do Senhor aqui em Mateus 14, 29 ao 31 fala sobre Pedro, né? Jesus chamou Pedro para ele caminhar sobre as águas, né? E Pedro, com toda a fé, coragem e ousadia, foi caminhar sobre as águas até Jesus. Mas quando ele estava ali já caminhando sobre as águas, ele começou a olhar para um lado, para o outro, para o vento, para o tempo, para as situações, circunstâncias, e ele começou a ter medo, né? E o medo e a fé, queridos, não combinam. Eles são sentimentos opostos entre si, são incompatíveis. Quem tem fé não tem medo, quem tem medo não tem fé. E Pedro teve medo, automaticamente a fé foi embora e ele começou a afundar. E naquilo que Pedro começa a afundar, ele clama a Jesus, me socorre. E Jesus rapidamente socorreu Pedro. Mas o Senhor espera que nós tenhamos coragem, fé, ousadia para caminharmos sobre as águas, sem medo, né? Com toda a fé. E a leitura fala assim: Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. A nossa leitura de hoje fala assim: nessa passagem, observamos Pedro exercer fé e viver um milagre ao caminhar sobre as águas, segundo o exemplo de Jesus. No entanto, um breve deslize fez com que ele desviasse o olhar para as circunstâncias, perdendo o milagre, deixando-o escapar por entre os dedos. Neste momento, ele afunda, sendo resgatado e repreendido por Jesus em virtude da sua falta de fé. Essa história nos traz uma reflexão profunda. Somos verdadeiramente pessoas de fé? Acreditamos plenamente que tudo é possível em Jesus? Ou por vezes duvidamos agindo como Tomé, que para crer precisa ver? A verdade é que a fé precisa ser desenvolvida. Ela não nasce em nosso coração e simplesmente se mantém a mesma do início ao fim de nossa vida. Digo isso porque na minha infância era difícil enxergar algo positivo. Eu não conseguia ver uma saída para aquela situação. No entanto, um convite transformador mudou minha realidade, assim como o chamado de Jesus a Pedro. Não foi preciso caminhar sobre as águas literalmente, mas ao aceitar o convite para ir a uma igreja, vivenciei algo inexplicável e me senti no lugar certo. Por isso é essencial dar o primeiro passo e também alimentar a fé, que é crucial, né? E lendo essa parte aqui, eu me lembrei de uma história, um caos. Um moço, né, que gostava de ficar com seus amigos, bebia, fumava, falava palavrão, amava estar numa rodinha de cerveja, de bar. Esse moço tinha uma mãe que orava muito por ele, né? E ele conheceu uma moça que chamou ele para ir para a igreja e ele foi para a igreja com ela. Depois essa moça levou ele na casa do pai dela e chegando ali, conversando, ele falou ao pai dela, né? O pai dela disse assim: por que você não vai para a igreja, aceita Jesus, né? E ele falou assim: não, eu só vou para a igreja, só aceito Jesus se eu receber um toque, né, de Deus. Esse moço havia ido a primeira vez na igreja com essa moça
mas não tinha dado certo, o culto não era o culto certo, ela achou que era uma reunião do amor, era uma reunião de libertação e estava uma confusão na igreja, enfim, não deu certo naquela primeira vez que ele foi, então ele falou para o pai da moça, não, eu só vou para a igreja se eu receber um toque. E o pai da moça disse, você não vai receber toque de Deus na rodinha de cerveja, no meio daquelas amizades. Para você receber um toque de Deus, você precisa estar no ambiente certo. Você precisa, estar buscando a Deus. E eu só sei que essa moça levou novamente ele à igreja. E naquele dia que ele se dispôs, deu o primeiro passo para Jesus. E fez uma oração sincera, que queria receber o toque. E ele conta que recebeu um raio que veio da cabeça até a ponta do pé. E naquele dia ele chorou muito, 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 o culto inteiro. Chegou em casa chorando, na casa da moça juntamente com ela. E o pai da moça disse, já sei, você recebeu o toque do Espírito Santo. E realmente ele havia recebido. E esse moço é o meu esposo. Hoje somos casados há 30 anos, vai fazer em janeiro. Enfim, ele deu o primeiro passo. Ele foi até a casa do Senhor, ele se dispôs, ele abriu o coração e ele recebeu, a libertação naquele mesmo momento que ele entregou a vida para Cristo. Ele parou de fumar, de beber, de estar nas rodas de bar, Então, Deus transformou aquele coração e aquela vida, porque ele deu o primeiro passo. E dê também, queridos, dê o primeiro passo, sacrifique, coisas que não agradam a Deus na sua vida. Às vezes você não fuma, não bebe, não gosta de estar em barzinho, mas tem outras coisas que você carrega consigo que entristece o Espírito Santo, que não te deixa aproximar de Jesus, que não te deixa ter fé, ousadia para receber mais de Deus, para andar sobre as águas. Então deixe, queridos, renuncie tudo que te afasta da comunhão plena com Deus, com Jesus, tudo que te impede de viver o milagre de Jesus. Renuncie, dê o primeiro passo em direção a Ele, que Ele vai dar muitos e muitos passos em direção, junto com você, no caminho certo, para o lugar certo, em nome de Jesus. E finalizando a leitura, fala assim, talvez você esteja em sua zona de conforto, pensando que está tudo bem dessa maneira, mas hoje Deus Pai convida você a dar o primeiro passo para fora do barco. Há uma jornada incrível esperando por você, mas para isso é necessário avançar com fé, sabendo que Deus está sustentando a sua vida. Então a frase de hoje, a frase do dia é, você confia em Deus a ponto de andar sobre as águas? Então, queridos, confie em Deus. Confie, saia do barco, ande sobre as águas, largue tudo que estiver te aprisionando, te impedindo de viver o milagre do Senhor. Todo medo, toda resistência, toda falta, Medo é falta de fé. Então, tudo que te afasta de Deus, Tudo que te impede de ter uma vida plena com Jesus, Renuncie e avance, A palavra em Lucas 9:23 fala, Se você quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, renuncie às coisas, vícios, situações, queridos, que te afastam de Deus. Negue-se a si mesmo e siga Cristo e viva uma vida em plenitude, uma vida de bênção, de vitória, em nome de Jesus. E a palavra de hoje é fé, A palavra do dia de hoje. Em Mateus 9:20, em Marcos, em Lucas, fala sobre uma mulher que tinha um fluxo de sangue e ela dizia que se eu apenas tocar a orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. E aquela fé, daquela mulher, a moveu a dar o primeiro passo. E seguindo aqueles passos, com aquela fé, de que se eu apenas tocar a orla do vestido de Jesus, eu serei curada. E foi apenas um toque em Jesus, e trouxe a libertação e a cura para a vida dela.
Ela 12 anos escravizada por aquela enfermidade. Tocou na hora do vestido de Jesus, tocou em Cristo e foi curada, sua saúde restaurada. Juntamente com isso, toda a vida dela foi transformada, né? Então, queridos, toque nas vestes do Senhor. Esse louvor fala, né? Apenas um toque, apenas um toque. Toque, né? Dê o primeiro passo e toque nas vestes de Jesus. Toque em Jesus e receba o seu milagre. Em nome de Jesus. Beijo, beijo no seu coração, queridos. Que o Senhor possa falar grandemente, né? Na sua vida, sua mente, seu coração seja cheio de fé. Que saia todo medo, todo desespero, todo desconforto, toda insegurança, toda angústia, tudo que tem te impedido de viver o milagre do Senhor. Que saia hoje em nome de Jesus. Que você possa dar o primeiro passo e tocar em Jesus. Toque nas vestes de Jesus. Fiquem com Deus, meus amores. Na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor Jesus. Apenas um toque.